Certifique-se que está confortável. Use fones de ouvido. E aproveite o vídeo. Conheci Farid Seth 6 anos antes do fim do século passado. Isso foi depois de eu ter conhecido o ladrão de corpos, mas antes de ter conhecido Memnoch. E embora eu tivesse achado na época que o encontro havia sido acidental, percebi mais tarde que muito provavelmente não fora esse o caso, já que eles estavam me procurando. Foi em Los Angeles, numa noite agradável e encantadora, quando concordei em conversar com eles, num café ao ar livre não muito distante de onde haviam me abordado no Sunset Boulevard. 2 vampiros poderosos, um antigo e o outro jovem que havia sido turbinado pelo sangue poderoso do outro. Seth era o antigo. E como sempre acontece com esses grandiosos sobreviventes, eu o reconhecia como tal graças aos seus batimentos cardíacos, muito antes de vê-lo pessoalmente. Eles podem encobrir suas mentes, esses monstros antigos, e podem se passar por humanos. Sim, por mais velhos que sejam, eles o fazem. Mas não são capazes de impedir que um imortal como eu escute seus batimentos cardíacos e junto com eles um som tênue semelhante à respiração. Só que o som se assemelha a um ronco de motor quando sai dessas criaturas. E esse evidentemente é o sinal para que você saia correndo. A menos que queira ser queimado até se transformar numa fina porção de pó preto ou num pontinho de graxa na calçada. Mas eu não corro de coisa alguma, e naquela época eu não tinha muita certeza se ainda queria continuar vivo por mais tempo. Não muito tempo antes desse encontro, eu tinha queimado a minha pele até que assumisse uma tonalidade marrom escuro, no deserto de Gobi. Numa fracassada tentativa de acabar com tudo isso, e dizer que a minha atitude naquele momento significava que tudo podia muito bem ir para o inferno é dizer o óbvio. E também, eu sobreviver a muitas coisas. Bem, então por que eu não sobreviveria a um encontro com o outro antigo? Eu conhecer as gêmeas em primeira mão, não conhecera. Eu conheci a rainha. Por acaso eu não tinha a proteção delas? Porém, naquela época eu também ficara sabendo de mais uma coisa. É que o meu rock, os meus videoclipes e o fato de haver despertado a rainha também havia tirado inúmeros imortais ao redor do globo de seus sonos. E quem e o que eles eram ninguém realmente sabia ao certo. Eu sabia apenas que eles estavam à solta por aí. E assim, lá estava eu, descendo o Sunset no meio da mais densa das multidões, simplesmente amando aquilo. Meio que esquecendo que eu era um monstro, esquecendo que eu não era mais um astro do rock e fingindo mais ou menos ser o belo Bon Jovi. Eu assisti a um show do Bon Jovi alguns meses antes disso e, em meu pequeno Walkman, eu estava reproduzindo as suas canções uma atrás da outra, de forma obsessiva. E lá estava eu, sabe, zanzando, flertando aqui e ali, sorrindo para os formosos mortais que vagavam pela rua. Levantando vez ou outra meus óculos escuros de lentes rosadas para dar uma piscadela para esse ou aquele. Deixando meu cabelo esvoaçar naquela eterna brisa da costa oeste. E, simplesmente sentindo prazer e amargura, quando eis que surgem aqueles batimentos cardíacos. Aqueles fatais batimentos cardíacos. Bem, Margaret e Maguire não haviam desaparecido por completo do mundo naquela época. Até onde eu saiba. O que é que eu fiz agora? E quem é que vai me importunar por causa disso?
Foi quando vislumbrei aqueles dois notáveis bebedores de sangue vindo na minha direção. O mais baixo, com uns 180 de altura e uma magnífica pele dourada. Cabelos encaracolados, muito pretos, ao redor de seu belo rosto inquisitivo. Olhos verdes enormes e lábios bem feitos num sorriso franco. Roupas alinhadas, suponho um terno inglês feito sob medida. Se fosse eu a julgar, e belos sapatos escuros e estreitos, também feitos sob medida. O mais alto era um magro gigante de pele também bastante escura, embora dele fosse bronzeada. Eu podia ver muito bem. Seus cabelos pretos muito curtos cobriam toda a cabeça bem feita, e os olhos eram amendoados. Suas roupas pareciam excêntricas nas ruas de West Hollywood, embora talvez não fosse para a cidade do Cairo ou Jeddah. Branco até os tornozelos e calças brancas com sandálias abertas. Que par! E antes que estivéssemos a 1,5 metros de distância, o homem mais baixo, o jovem, novo no sangue, estendeu uma das mãos em um sinal de boas-vindas. De imediato, ele começou a falar com um sotaque anglo-indiano fluido e ressonante, informando que ele era o Dr. Farage e que aquele era o seu mentor, Seth, e que eles adorariam ter o prazer da minha companhia em seu café predileto nas proximidades. Um pequeno entusiasmo tomou conta de mim, quase a ponto de encher meus olhos de lágrimas. Mas mantive esse sentimento longe da vista deles. Eu criei a minha solidão, não criei? Eu começara isso há muito tempo. Então, por que toda aquela emoção? O café era bonito, com mesas cobertas por toalhas de linho quase da cor do céu noturno, com a eterna iluminação da grande metrópole esparramada oscilando na camada de nuvens densas. E havia uma sutil e agradável música de citra, tocando com linhas melódicas dentro e fora dos meus pensamentos, enquanto nos sentamos no local, cada qual brincando com sua comida, e, vez ou outra, erguendo um garfo cheio de curry para saborear o aroma. E o vinho estava fulgurante e resplandecente nas diáfanas taças de cristal. E então, me deixaram perplexo. E esse foi o vídeo de hoje. Obrigado pela companhia. Comenta o que você achou. Deixa uma sugestão, um like e se inscreve no canal. Até a próxima.